Nós vamos, nessa noite, trilhar o texto que narra a última igreja das 7 igrejas de Apocalipse. A partir de domingo que vem, nós vamos conversar no Evangelho de Marcos, alguns encontros onde o amor de Jesus gerou ação na vida das pessoas. Hoje nós acabamos Operação Patmos, revelações que demandam mudança. A Operação Patmos está dentro daquela operação na nossa sociedade, onde houveram algumas descobertas e que a tese seria o Apocalipse na política, mas há uma Operação Patmos em Apocalipse. E a Operação Patmos em Apocalipse, o Espírito Santo de Deus revela os bastidores das igrejas. Revelam os bastidores da igreja. E nós acompanhamos na política nacional algumas revelações bombásticas dos bastidores. A pergunta que nós fizemos é se houvesse revelações sobre nós, sobre algumas igrejas, o que seria revelado? O que seria revelado? O que seria falado? E a Operação Patmos são revelações que demandam mudança. Pastor Ricardo Agreste lançou isso, a gente viu, e isso é interessante, estamos aplicando aos irmãos. Operação Patmos, revelações que demandam mudança. Basicamente, essas revelações foram dadas a João quando estava exilado na velhice na ilha de Patmos. Na ilha de Patmos. Ali, mais ou menos nessa região, é a ilha de Patmos. E João é exilado pela política romana, e a política romana usou a seguinte metodologia a João: vamos matar esse homem de tristeza, no abandono, na velhice. E não há nada pior do que uma pessoa na velhice estar abandonada. Ninguém vai visitá-lo, ninguém pergunta sobre ele, ninguém cuida dele. E é isso que está acontecendo com João. João, na sua velhice, está exilado na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, o Espírito Santo de Deus traz revelações bombásticas sobre 7 igrejas do Apocalipse. E João, ele usa, na soberania de Deus, uma dinâmica bastante interessante, porque nós começamos em Éfeso e nós acabamos em Laodiceia. Éfeso e vamos até Laodiceia. E esse era exatamente o trajeto que o correio romano entregava as correspondências. O correio começava em Éfeso e acabava em Laodiceia. Era o caminho dessas cidades ali na Ásia Menor. Então, assim como o correio romano levava as correspondências, as notícias, as informações, o Espírito Santo de Deus agora vai levar as revelações a essas 7 igrejas do Apocalipse. E agora nós chegamos na última igreja, a igreja de Laodiceia. E o texto é Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao verso 22. Nós não temos projetado, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no seu smartphone, a leitura do texto. Eu leio aqui na versão NVI, Apocalipse capítulo 3, do verso 14 até o verso 22. E é esse texto que nós vamos estudar durante a semana nas coinonias, para que possa fixar melhor na nossa mente o texto sagrado. A palavra de Deus diz o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhes esse conselho: compre de mim ouro refinado. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que amam.
Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então, mantenha a sua Bíblia aberta aí, para que você possa acompanhar aquilo que vamos falar. A cidade de Laodiceia, ela tinha basicamente 4 características. E essas 4 características, o Senhor ele usa referências no texto para apontar para a igreja. Por exemplo, Laodiceia era um centro bancário e financeiro mais proeminente daquela região da Ásia Menor. Em Laodiceia tinha lá o Wall Street da Ásia Menor. Os bancos estavam concentrados em Laodiceia. E Laodiceia movimentava muito dinheiro, muito dinheiro. Existia um centro financeiro em Laodiceia. Era uma das cidades mais ricas do mundo daquela época. Lugar de muitos milionários. Tanto é que no ano 61 depois de Cristo, Laodiceia foi devastada por um terremoto. E quando o imperador ofereceu ajuda para a reconstrução de Laodiceia, o povo de Laodiceia diz, a liderança de Laodiceia diz, nós não precisamos de dinheiro, porque mesmo com o nosso país, nossa cidade destruída, nós conseguimos reconstruir sem ajuda externa. Imagina, esses camaradas tinham dinheiro, centro financeiro. Os moradores de Laodiceia, eles eram conhecidos pela arrogância, por serem ricos, por terem dinheiro. Era uma cidade tão rica que no texto diz que você é pobre. Lembra disso? Vocês acham que vocês são ricos, mas na verdade vocês são pobres. O Senhor usa o contexto da cidade para explicar verdades àquele povo. Laodiceia não só tinha a Wall Street, o centro financeiro nervoso na Ásia Melhor, mas Laodiceia era uma espécie assim de Paris, Roma, da moda. Londres, Milão, Roma não, Milão, da moda. Laodiceia era conhecido como o centro da indústria têxtil. Laodiceia foi muito conhecida porque Laodiceia conseguiu desenvolver uma lã negra, uma lã escura. E essa lã era famosa no mundo inteiro. E eles concentraram em Laodiceia o centro da moda. Então, lá em Laodiceia tinha o centro nervoso financeiro, tinha a Quinta Avenida da moda, a José Paulino, a Oscar Freire, né? Ou talvez, para você entender melhor, o Torra Torra. Laodiceia tinha, além do centro financeiro, tinha o centro da moda. E essa cidade, ela se orgulhava de ser o centro da moda e o centro financeiro. Mas não só isso, Laodiceia tinha a grande universidade de medicina da Ásia Menor. E o departamento de oftalmologia da Universidade de Laodiceia era extremamente desenvolvido. Era extremamente desenvolvido, porque ali eles descobriram um colírio que curava, por exemplo, uma epidemia ocular que o mundo tinha na época. Então, o centro farmacêutico oftalmológico se concentrava em Laodiceia. O centro do dinheiro, o centro da moda e agora o centro da medicina. Por isso o texto vai dizer que você é pobre, cego e nu. Lembra disso? O Senhor vai usar situações da cidade para exemplificar um princípio. Mas Laodiceia também tinha a sua Olímpia, tinha o seu Termas. Laodiceia era uma cidade que a água chegava através de 3 cidades: Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de águas frias. Mais para frente eu vou mostrar para os irmãos. Em Hierápolis havia a fonte de água quente, que em seu curso sobre o planalto tornava-se água morna. E essa água, ela fluía dos rochedos na fronteira de Laodiceia.
E quando chegava em Laodiceia, essa água estava morna na entrada da cidade. E desenvolveram em Laodiceia uma água terapêutica, onde dizia a cultura da época que se você tomasse daquela água, você rejuvenescia. Você seria uma pessoa mais nova. Aqui em São Lourenço tem as fontes de água, e dizem lá em volta que se você tomar daquela água, você vai ter algumas coisas curadas. A última vez que eu estive lá, eu tomei daquela água e voltei com uma diarreia que você não faz ideia. É verdade o que eu estou dizendo, verdade. Né? Verdade o que eu estou dizendo. Mas quem é a igreja de Laodiceia? Eu vou tentar trazer uma coisa do passado para nós. Lembra desse shampoo? Coisa que eu não preciso? Qual era a grande fala dessa propaganda? Parece, mas não é. Parece, mas não é. Laodiceia era uma igreja denorex. Laodiceia tinha uma aparência enganosa. O que você via não era realmente aquilo. Não era realmente aquilo. E aí nós vamos trilhar alguns versículos para a gente fazer algumas perguntas a esse texto. No início do verso que nós lemos, o texto diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva, estas são as palavras de quem? Do Amém. Perceba que acaba o bloco, a última cidade, e na última cidade, aonde era a última cidade de correspondência do correio romano, na última cidade ele diz, estas são as palavras do Amém. Essa expressão significa, estas são as palavras daquele que tem a última palavra. E quem tem a última palavra no texto? O versículo 14 diz, estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano. O texto está dizendo à igreja que o dono da igreja é aquele que tinha a última palavra. Deus é aquele que tem a última palavra sobre a igreja. Quando diz o amém, eu concordo, é aquele que fala e nós concordamos. Já reparou que nós oramos e a gente fala sempre no final o quê? Amém. Isso não é mantra, tá? Isso não é mandinga, tá bom? Amém significa eu concordo, eu concordo. Isso é verdade, eu concordo, nós concordamos. E quando nós falamos amém, nós falamos, essa é a última palavra. E é a última palavra e nós como igreja, nós falamos amém, eu concordo. Então preste atenção nas orações, para você saber o que você está concordando. Amém? Amém? Amém. Você está dizendo, eu concordo com isso aí, pastor, tá bom? É isso aí, amém. É isso que significa. Agora o texto está dizendo que essas são as palavras daquele que é o dono da igreja, o amém, aquele que ele fala, e o que ele fala precisa ser ouvido, e não ser ouvido, precisa ser, as nossas ações precisam ser em função daquele que é o amém, daquele que tem a última palavra. E a pergunta que nós podemos fazer nesse início, quem tem a última palavra em nossa vida? Quantas vezes, nos bastidores de uma igreja, o amém não tem a última palavra? Quantas vezes os interesses pessoais são maiores do que os interesses do dono da criação? Quantas vezes na nossa vida a gente ora assim a Deus e fala, Deus seja feita a sua vontade, desde que a sua vontade seja a minha. Ou quantas vezes a gente fala, Deus, se você fizer isso para mim, você vai ver o que eu vou fazer para você. Deus, se você me der isso, Deus, você vai se dar bem, Deus, você vai se dar bem. Né? Deus, se você abrir essa porta, você vai sair ganhando comigo, hein? Deus, se você me der isso, eu vou, desculpa a expressão que eu vou usar, tá bom? Deus, se você me der, eu vou dobrar o meu dízimo e você vai se dar bem. Sabe por que o texto diz isso? Porque a igreja
de Laodiceia era uma igreja arrogante. E pessoas que são arrogantes, a palavra de Deus não tem a última palavra. Porque o texto diz em Pedro que Deus resiste ao soberbo, mas faz o que com o humilde? Dá o que ao humilde? Graça. Dá graça. E eu vou plagiar um pouco hoje cedo aquilo que falei. Rapidamente. Quem é alguém humilde? O humilde é aquele que pensa a respeito dele de maneira moderada. É alguém que pensa a respeito dele, não além do que convém. Deixa eu repetir o que eu disse cedo. E eu não quero, por favor, eu não quero ofender ninguém, eu só quero pensar com os irmãos biblicamente. Você já reparou como eu e você somos, por natureza, desequilibrados? Por exemplo, a gente precisa comer X, a gente come 2X. Você já reparou? Ou a gente precisa comer meio X, a gente come 2X. A gente precisa dormir tantas horas, a gente... É impressionante como que nós temos a facilidade em ter atitudes que nos prejudicam. O pecado, ele nos leva ao desequilíbrio, mas é impressionante como que o Evangelho nos traz ao equilíbrio. Amém? Amém, irmãos? O Evangelho nos traz ao equilíbrio. Então, a pergunta é, quem tem a última palavra na minha e na sua vida? Se é Deus, o porquê que nós resistimos em dar mais ouvido à cultura que nos cerca do que à voz de Deus? Eu poderia citar exemplos, por exemplo, na vida familiar. Deixa eu só dar um parecer aqui para essa moçada nova e para os mais velhos também, tá bom? Para os mais velhos não, deixa eu ser politicamente correto. Para os mais experientes também. Deixa eu dar só um parecer sobre essa questão de última palavra da cultura que nos cerca. Você constantemente ouve no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, e até talvez na igreja, que diz assim, casar para quê? Casar para quê? Vamos experimentando, vamos curtindo, vamos experimentando. Porque a cultura que nos cerca diz, casar? Para quê? Para que casar? A cultura que nos cerca diz isso. E a palavra de Deus diz que a vida sexual, ela é abençoada debaixo de uma aliança chamada casamento. Essa é a última palavra do amém. E aqueles que são unidos pelo Senhor, que o homem, pelo amor de Deus, que o homem não separe. E aí a cultura que nos cerca diz assim, vamos curtir, vamos experimentar, vamos usar o outro como matéria-prima da minha felicidade. Então eu vou usar o corpo do outro, vou curtir. E daqui 10 anos, se eu achar que deve ser, vai ser. Então a gente aí vai usando o corpo do outro como matéria-prima da minha felicidade. E a Bíblia diz que eu não posso usar o outro para a minha felicidade. Isso é desonesto. Qual é a voz que nós estamos ouvindo? A voz do pessoal da Rede Globo? A voz do pessoal das redes sociais? Ou a voz de Deus? Na igreja de Laodiceia, eles eram denorex. Eles fingiam que ouvia a voz de Deus, mas a prática deles não tinha nada a ver com ouvir a voz de Deus. Por isso o texto começa e diz, estas são as palavras do amém, daquele que tem a última palavra. Moça dessa igreja, as meninas, as jovens, as adolescentes, a quem você dispõe a entregar a sua vida? Alguém que teme a Deus? Alguém que comunga da mesma fé? Ah, pastor, isso é coisa do passado.
tem nada a ver, pastor. Hoje os tempos são outros. Verdade, hoje os tempos são outros. Verdade, você tem toda a razão. Hoje o cara entra com a arma na igreja, mata todo mundo. Hoje o cara mata a professora. Realmente, os tempos são bem melhores. A sociedade está avançando muito para o bem. Nossa! O navio na Argentina, o submarino na Argentina, não se acha o submarino, não sabe o que está acontecendo, e as autoridades na Argentina estão discutindo a política do seguro do submarino. Realmente, essa geração está muito avançada. Qual o resultado? O resultado são as consequências. Nós somos livres para tomar as decisões que nós quisermos. As decisões que nós quisermos. Mas nós não somos livres para escolher as consequências das nossas decisões. Nós podemos tomar a decisão que nós quisermos essa noite. Deus não vai nos forçar a tomar a decisão que Ele quer. Mas nós não estamos livres para escolhermos as consequências das nossas decisões. Quem tem a última voz na sua vida? A igreja de Laodiceia fingia que Deus tinha a última voz, mas não tinha. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, testemunha. Preste atenção que quando fala as palavras do Amém, essa igreja estava flertando com uma espiritualidade falsa, a falsa testemunha, uma espiritualidade falsa. Algo que é falso não tem durabilidade, não dura. Deixa eu dar um exemplo simples para vocês. Eu não vou pedir para levantar a mão, tá bom? Que eu não quero constranger ninguém. Mas você já comprou coisa da China? Não levanta a mão. Só levanta a mão. Tá? Uma vez eu comprei um tênis. Lá na 25. 30 reais. Bonito. Quando eu coloquei o tênis, eu peguei chuva. Né? Então, uma perna minha fazia assim, a outra fazia assim. Porque o papelão da sola, ele molhou, né? Ele molhou debaixo da palmilha e o tênis? Por causa de 30 reais. E quando eu comprei o tênis, ele era igualzinho o original. Eu quase que fui na sacola, na porta da Oscar e fiquei olhando assim, ó, para ver, quase. Ele era igualzinho. Mas na primeira chuva, sabe o que aconteceu? Eu perdi o tênis. E eu ainda tentei colocar umas tampinhas assim, de Coca-Cola embaixo, sabe? Para ver se não resistiu. Coloquei o pé e começou a morder meu pé, não dava. Vim num culto com ele na igreja aqui, eu ficava assim, toda hora tirando assim, sabe? Não dava. 30 reais. Aquilo que é barato não presta. Está me entendendo? É falso, vai acabar, na primeira chuva vai embora. Aqui essa igreja estava flertando com um evangelho falso. A vida dos crentes, eles ouviam a palavra, mas a prática não tinha nada a ver com a palavra. Por que Deus tem a última palavra? Porque o nosso Deus, Ele é mestre em transformar o caos e colocar ordem. E é isso que Ele fala no texto. Mas não só isso. A igreja de Laodiceia, ela tinha um perigo, 3 perigos. Eu quero compartilhar rápido isso com os irmãos. O primeiro perigo que aquela igreja tinha era o perigo da religiosidade. O Senhor diz para aquela igreja o seguinte: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. De novo, essa estrutura se repete no texto. Porque o Senhor diz de novo a essa igreja: conheço o que? O aspecto exterior. Eu conheço o que vocês fazem. Eu sei o que vocês fazem. Porque o Espírito, lembra quando o texto diz que o Espírito anda com 7 candeeiros no meio da igreja? Lembra disso? Lembra disso? Em Apocalipse? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que o Espírito Santo de Deus anda no meio da igreja. O Espírito Santo de Deus é Deus.
São três pessoas e uma essência. Ele é Deus. E se Ele é Deus, você vai falar assim, mas como é que o Espírito Santo de Deus está aqui e outra igreja de Jacareí ao mesmo tempo? Não estou entendendo. Realmente, não dá para entender. Realmente. Porque Ele só não está aqui em Jacareí, está no mundo inteiro. Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Porque um dos atributos de Deus é que Ele é onipresente. E quem que é alguém onipresente? Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o atributo que toda mãe queria ter. E alguns pastores no começo do ministério. Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E o Espírito Santo, ele anda no meio da igreja. Por exemplo, ele sabe o que você está pensando agora. Por exemplo, você está pensando assim, quando acabar o culto, onde que eu vou comer? Por exemplo, você está pensando assim, tem um monte de carro atrás do meu, como é que eu vou fazer para sair? Daqui a pouco eu vou falar aqui, Porsche, Cayenne, placa, tal, aí você levanta e tira. Você está pensando assim, amanhã eu tenho que fazer isso e isso no trabalho. Você está entendendo? O Espírito Santo, ele está no meio da igreja, ele sabe o que nós pensamos, e a palavra nem chegou à nossa boca, ele já sabe. Ele já sabe. O Senhor conhece o nosso exterior, mas a expressão sei significa que Ele conhece também aquilo que somos. Ele conhece aquilo que fazemos e aquilo que somos. Por quê? Porque Ele é o amém, Ele tem a última palavra e não dá para fingir, nós fingimos com os outros. Por exemplo, nós chegamos hoje aqui na igreja, alguém fala assim para mim, tudo bem, Cê? Tudo bem, mas não está bem. Mas a gente tem que manter a aparência. Pode falar que está ruim. Hipocrisia. Mas o Senhor sabe do nosso coração. E aquela igreja era uma igreja denorex. Deus sabia, conhecia os aspectos exteriores da igreja e o aspecto interior. Assim como Deus conhece o meu interior e o seu interior. Deus conhece e sabe quem nós somos. Deus sabe disso. E o Senhor vai dizer, conheço as suas obras e sei que você, e ele vai usar agora a seguinte expressão, que culturalmente o povo entendia perfeitamente, sei que você não é frio nem é quente. Então, só para a gente entender um pouquinho, você tem Laodiceia aqui. Laodiceia era rica, mas ela não tinha água. A água de Laodiceia era uma água que não servia para nada. Ao contrário de Jacareí, que tem uma ótima água, um lençol freático privilegiado. Laodiceia não tinha isso. Então, a cidade de Laodiceia está aqui. E a água de Laodiceia, ela vinha por dutos de Herápolis, cerca de 10 quilômetros, e de Colossos, cerca de 18 quilômetros. Só que Herápolis era uma cidade que brotava água quente. E a água vinha de Herápolis quente e juntava com a água de Colossos, que era uma água pura. Perceba que aqui, basicamente, parece ter um lençol freático interessante. E a água vinha de Colossos, 18 quilômetros para Laodiceia, e quando chegava na porta de Laodiceia, tinha água para todo mundo. Só que quando chegava na porta de Laodiceia, o encontro da água de Herápolis e Colossos, a água estava morna. E aí vinham os viajantes, as pessoas de fora, e chegavam na porta de Laodiceia e via aquele monte de água. Então, quando eles chegavam loucos para tomar água. E quando eles pegavam a água, colocavam na boca para tomar água que estava com sede, a água estava... E a ânsia de vômito era normal. Eles tinham ânsia por tomar aquela água. O Senhor usa essa realidade do povo. Esse encontro das águas chegando em Colossos. E essa imagem do turista chegando, do viajante passando pela cidade e tomando água. E quando ele vai tomar água, a água está morna e aquilo dá ânsia no estômago dele. O Senhor usa essa realidade e diz para a igreja de Laodiceia: conheço as suas obras e sei que você não é como a água que vem de Herápolis e nem como a água que vem de Colossos. Você é morno. E assim como você é morno porque você aparenta uma coisa e não é,
você gera em mim, o texto diz, ânsia. Ânsia. Por quê? O texto diz que era preferível que ela fosse fria ou... Porque se ela fosse fria, era pregado o evangelho da salvação. E se ela fosse quente, ela tinha o fervor do Senhor sobre ela. Mas ela não era uma coisa nem outra. Ela não se posicionava como aquela pessoa que tem o pé em duas canoas. Vai cair, mais cedo ou mais tarde vai cair. E o Senhor está dizendo, melhor seria que você fosse incrédulo. Reparou, irmãos, o que o texto está dizendo? Melhor seria que você não fosse crente, ao invés de ser morno. Você é como a água que está lá na porta da cidade, é isso que o Senhor está dizendo, porque eles tinham uma religiosidade, e a religiosidade, ela nos tira, a primeira afirmação aqui, vamos repetir juntos, vamos lá, se for possível, vamos lá, a religiosidade, ela tira de nós aquela obediência apaixonada. O que é obediência apaixonada? A obediência apaixonada é fazer porque agrada a Deus, porque Ele é o amém, Ele é a última palavra. E a religiosidade que gera uma obediência condicionada, eu vou fazer porque fulano está vendo. Eu vou na igreja, porque senão o cara vai ficar me ligando, me enchendo a paciência. Eu vou fazer tal coisa na igreja, porque se eu não fizer, o pastor vai chamar minha atenção. Eu vou fazer, porque senão o pastor Sandro vai me dar uma dura. Eu vou fazer, porque senão eu vou no Connect Team, porque senão o Natan vai me dar uma dura. Eu vou no tal, porque fulano vai me dar uma dura. Você entende? É sempre condicionada não ao amém, ao Deus que sabe todas as coisas, que tem a última palavra. É condicionada àquilo que o homem está vendo. E não importa o que o homem está vendo, porque o Deus dessa igreja conhece aquilo que somos e aquilo que fazemos. E muito cuidado, porque às vezes a gente está dentro da igreja e há muito tempo a gente deixou de fazer as coisas por obediência e por amor a Deus, estamos fazendo as coisas por obrigação. Me entende? Muitas vezes nós estamos fazendo as coisas por obrigação, por ritual. Para bater cartão. Eu vou para a igreja domingo, porque se eu não for, na segunda vai dar tudo errado. Aí você não vem na igreja domingo, na segunda de manhã vai para o serviço, o carro está com o pneu furado. Eu sabia que ia dar azar. Aí você pega o trânsito, o guarda te para, acha um defeito no carro. Você fala, eu sabia que ia dar azar, aquele pastor é uma praga. Está entendendo? Deixar de fazer as coisas por amor e fazer por obrigação, religiosidade. A religiosidade, a segunda expressão, vamos citar juntos, vamos lá? A religiosidade está muito mais preocupada com a aparência do que com o coração. Ô pastor, eu já ouvi isso algumas vezes. Pastor, eu não vou na igreja porque eu não tenho roupa. Realmente, na igreja não é bom ir com roupa. Pois em alguns lugares, ir na igreja é desfile de moda. Em alguns lugares, ir na igreja é mais importante o melhor look do que o coração quebrantado. Estão me entendendo? Ir na igreja é mais importante observar como que está o cabelo da irmã do que como está o coração da irmã. E o teu valor não está no teu cabelo, no teu peso, na tua roupa e na sua formação. O teu valor está no fato de que você é filho amado de Deus. Amém? Esse é o teu valor. Amém? Esse é o teu valor. Esse é o teu valor. A religiosidade nos convence a aparência. E a igreja de Laodiceia era uma igreja que vivia de aparência. Era uma igreja que a aparência era mais importante do que o coração. De que o que encantava aquele povo não era servir a Deus, era que aquilo enchia os nossos olhos. O perigo da religiosidade. Assim como você é morno,
e não é frio nem quente, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Juízo. Algo que não tinha acontecido. Presta atenção que Deus não tinha vomitado, desculpa a expressão, está no texto, tá bom? Deus não tinha vomitado aquela igreja, mas o texto diz que existia tempo de arrependimento. Existia a oportunidade de arrependimento. E talvez nessa noite é a oportunidade que o Senhor está te dando de arrependimento. Talvez essa noite você não é quente nem frio. Você vem à igreja, você tem uma vida cristã de cumprir ritual religioso. E o Senhor está dizendo, estou a ponto, mas ainda há salvação para você. Algo que ainda não aconteceu, mas estava próximo. Laodiceia tinha um grande perigo. Qual o perigo? O perigo da religiosidade. Eles não tinham mais uma obediência apaixonada por Jesus, e eles estavam mais impressionados com a aparência do que com o coração. Segundo perigo da igreja de Laodiceia, era o perigo da... Dá para falar junto? Vamos lá? Os vivos em Cristo, vamos lá? Perigo da arrogância. E essa igreja era extremamente arrogante. Você diz, estou rico, adquirir riquezas e... O que, irmãos? Não preciso de nada. Não preciso de nada. Eu cresci em igrejas que diziam o seguinte, que não tinha como um rico servir ao Senhor. Eu acho que porque era igreja de periferia, aquela situação toda difícil, nenhum rico se convertia, aí o discurso era isso. E o pastor falava assim, porque é mais fácil passar um camelo no fundo da agulha do que um rico entrar? Então crente não pode ser rico. Mentira. Tá bom? Isso não é muito bem assim. O perigo não é a riqueza. Qual é o perigo? Que Timóteo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos, ou não é, né? Por quê? Porque tem muito pobre que ama o dinheiro que não tem. Que ama demasiadamente o dinheiro que não tem. Assim como o rico ama demasiadamente o dinheiro que tem. O problema é o amor ao dinheiro. Porque se o dinheiro não for um ótimo servo, ele vai ser um ótimo senhor. E o perigo dessa igreja é que eles estavam num centro financeiro nervoso, de Laodiceia, tinham dinheiro, tinham uma medicina avançada, tinham uma indústria da moda avançada, e isso trouxe arrogância para dentro da igreja. Preste atenção que Laodiceia, ao invés de transformar a cidade, ela imitava a cidade. A gente acha que mundanismo é beber, jogar. Beber, jogar e fumar. Mas Laodiceia era uma igreja mundana porque ela imitava padrões da cidade. Ela imitava padrões da cidade. Ela repetia os padrões da cidade. Ela tinha, por exemplo, uma arrogância social gerada pela riqueza. Ela tinha uma arrogância intelectual gerada pela faculdade de medicina. E ela tinha uma arrogância espiritual gerada por a falsa religiosidade daquele povo. E deixa eu dizer uma coisa para os irmãos que nós precisamos tomar cuidado. Porque nós precisamos tomar cuidado, porque via de regra eu vejo alguns cristãos que eles são arrogantes por serem cristãos. Aí você vai para o inferno mesmo, eu vou para o céu. Arrogância espiritual. Você está perdido mesmo, eu não estou perdido. Arrogância espiritual. Ele acha que por ele ser crente, ele é melhor que os outros. E hoje de manhã eu disse o seguinte, e vou repetir. Você sabe qual a diferença? Tem um camarada lá no Rio de Janeiro que está preso. Deveria estar preso na FEBEM, porque ele é garotinho. E o garotinho, tinha um programa evangélico sobre família. Durma com esse barulho. Eu assisti algumas vezes o programa. Era um programa bom, viu? Eu assisti algumas vezes. Eu tenho um amigo no norte do país que ele tem um seminário flutuante. Ele tem um barco, e esse barco é um seminário flutuante para capacitar a população ribeirinha. O garotinho que abençoou ele com o barco. O garotinho foi preso. E ele teve um sonho lá que entraram com um taco de beisebol. E aí, como ele já está numa vida de mentira, ele inventou mais aquela coisa toda.
Mas você sabe qual a diferença do garotinho para mim e para você? Que o garotinho teve oportunidades que eu e você nunca tivemos. O garotinho chegou num patamar da vida que eu e você nunca, talvez não chegaremos. E diante dessas boas oportunidades na vida, ele usou mal essas boas oportunidades. Sabe qual a diferença minha do Sérgio Cabral? É Cabral? Sérgio Cabral? Falei certo? Sabe qual a diferença minha do Sérgio Cabral? Além, nós temos algumas semelhanças, cabelo, por exemplo. Mas sabe qual a diferença minha do Sérgio Cabral? Que a graça do Senhor me alcançou primeiro. Porque se a graça do Senhor não tivesse me alcançado primeiro, talvez eu seria até pior do que o Sérgio Cabral. Credo, pastor, é você também. Você também. A diferença é que nós não tivemos as mesmas oportunidades. Presta atenção, olhe para mim, a diferença é que nós não tivemos empresário dentro do nosso escritório oferecendo 10, 15, 20 milhões para a gente. Porque alguns de nós, se tivéssemos essa oportunidade, abraçaríamos o dinheiro. A diferença é que a graça nos alcançou. A graça nos alcançou? Primeiro. Pastor, você está a favor deles? Não. Eu só estou dizendo que eu sou pobre, miserável e pecador igualzinho eles. É isso que eu estou dizendo. Dá para me entender? É só isso que eu estou dizendo. Então, muito cuidado. Porque, via de regra, eu encontro crentes muito arrogantes. Arrogância, por exemplo, em nome de Deus. Essa igreja não tem o Espírito Santo. Essa igreja, vocês não têm fogo. Arrogância espiritual. Eu poderia retrucar isso dizendo, vocês também não têm Bíblia. Mas não é sábio. Arrogância espiritual. Arrogância espiritual. A igreja de Laodiceia tinha uma arrogância espiritual. Porque a cultura que cercava aquela igreja fazia daquela igreja uma igreja arrogante. Eles tinham dinheiro, eles podiam fazer as coisas. Tinha banco, investidores, indústria, comércio, uma escola de medicina. E isso trouxe diante deles uma arrogância para com Deus e para com os outros. Para com Deus e para com os outros. E o Tim Keller diz o seguinte. O que mais nos afasta de Deus não são os nossos erros e pecados, mas a nossa falsa sensação de que somos bons e justos. É isso que nos afasta de Deus. Sabe essa sensação de que eu sou melhor que os outros? Isso nos afasta de Deus. Deixa eu dar uma ilustração de como é que Jesus tratava isso, essa questão da arrogância. Todos vocês lembram da parábola do filho pródigo. E quando eu li a parábola do filho pródigo, eu ficava pensando assim, mas Deus não é muito justo, né? Por quê? Porque o filho mais novo pega tudo e vai para a gandaia. O filho mais velho que fica trabalhando dentro de casa lutando, agora ele leva uma bronca do pai. Como é que esse negócio aí, como é que foi? Mas qual é o problema do filho mais velho? Arrogância. Arrogância. Porque naquela parábola, os dois filhos estão perdidos. E a única diferença é que um está perdido dentro de casa e o outro está perdido fora de casa. E esse meu filho estava perdido e foi achado. Então o que a gente deve fazer agora? Alegramos, vamos nos alegrar. Os maiores problemas de Jesus não foi com as prostitutas. Os maiores problemas de Jesus não foi com aqueles pecados escabrosos que nós chamamos. O maior problema de Jesus foi com aqueles que sabiam a lei, os religiosos. Presta atenção, lê os evangelhos. Os maiores problemas de Jesus não foi com aquele pessoal marginalizado, os maiores problemas de Jesus, as pessoas que Jesus tinha menos paciência para conversar com ele, sabe quem era? Os religiosos. Devido à arrogância. A igreja de Laodiceia era extremamente arrogante. Ela dizia, você não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, e agora aquilo que eles tinham orgulho na cidade, o Senhor joga contra na cara deles e diz, muito pelo contrário, você é
Tá? Você tem os bancos aí na cidade. Vocês dizem que tem muito dinheiro, mas na verdade vocês precisam de recursos. Vocês não têm recursos. Vocês necessitam de recursos porque vocês são pobres. Pobres. Irmãos, que a nossa confiança não esteja no contra-cheque que a gente vai receber daqui uns dias. Que a nossa confiança não esteja na nossa capacidade de fazer negócio. Que a nossa confiança não esteja em coisas além de Deus. E o que vale a pena na nossa vida? Faça um exercício. Quando morrer, você vai levar o quê? Aquilo que você conseguir levar, vale a pena esforço por isso. Vou repetir. Aquilo que você conseguir levar no dia da sua morte é eterno, correto? Estão comigo? Estão comigo? Amém? No dia da sua morte, aquilo que você conseguir levar é eterno. É eterno. E se é eterno, vale a pena lutar por aquilo. Vou dar um exemplo simples. O dia que o Senhor me levar, no céu eu vou encontrar, ou serei encontrado, pela minha esposa e pelos meus filhos. Isso é eterno. Isso vale a pena lutar, amém? Amém, irmãos? Amém, porque Deus vai me levar, né? É isso, né? Vale a pena. Isso vale a pena. Agora preste atenção, porque muitas vezes na nossa arrogância nós não brigamos por aquilo que é eterno. Nós não brigamos por aquilo que é eterno. Na verdade, você é pobre, você precisa de recursos. Vocês se gabam de ser uma igreja que descobriu, uma cidade que descobriu um colírio que traz a cura para uma enfermidade nos olhos. Mas na verdade, vocês não levam cura. Vocês precisam do quê? De cura, o texto diz. Vocês precisam de cura. Essa igreja precisava de cura, porque ela falava uma coisa e fazia outra. Arrogância. Vocês também estão nu. Vocês têm a indústria de moda, descobriu uma lã negra. Vocês são conhecidos no mundo inteiro pela indústria de moda, mas na verdade, diante de Deus, vocês estão nu. Irmãos, perceba o diagnóstico de Deus sobre a igreja e o diagnóstico que a igreja tinha a respeito dela. O culto foi uma bênção hoje! Não, o culto hoje não bombou, não. A questão não é se foi uma bênção ou se bombou. A questão é como que Deus aceitou o nosso... Será que Deus avalia da forma como a gente avalia? Porque a igreja de Laodiceia se gabava de algumas coisas e o Senhor olha para aquilo que ele se gabava, o inverte e diz, na verdade vocês são pobre, cego e nu. E queria lhe dar um conselho, não vai dar para mim continuar, eu vou acabar aqui. Quero lhe dar um conselho. Qual é o conselho que o Senhor dá? Olha o conselho que o Senhor dá. Compre de mim o quê? Essa expressão significa o ouro sem impureza. E ele está exemplificando e dizendo, compre de mim caráter depurado. Caráter depurado. É engraçado que muitas vezes nós estamos preocupados com a nossa imagem. E poucas vezes nós nos preocupamos com o nosso caráter. Porque no nosso país, pessoas de caráter não são valorizadas. Muito pelo contrário. A maioria que não tem caráter que é valorizado. E muitas vezes nós nos preocupamos com a nossa imagem. E na verdade nós devíamos nos preocupar com o nosso caráter, porque quem nos defende na nossa imagem é o Senhor, amém? É o Senhor. Cuidado, cuidado. E o Senhor está dizendo, compre de mim ouro.
E aí você se tornará rico. Aí você se tornará rico. E aí você vai comprar, a expressão que ele usa qual que é? Roupas. Lembra a multidão em Apocalipse, que veio uma grande multidão, e essa multidão tinha roupas brancas. Por que eles tinham roupas brancas? Porque essa multidão tivera as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Lembra do texto de Apocalipse? Tiveram as suas vestiduras lavadas. Agora eles estavam se gabando de uma lã negra, e o Senhor está dizendo, não é lã negra que vocês precisam. Vocês precisam roupas brancas de santidade, roupas essas que Apocalipse vai dizer da grande multidão que vem da grande tribulação, que tiveram as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Está falando sobre santidade e justiça. E santidade e justiça é o contrário de denorex. Santidade e justiça é aquilo que parece não engana, não há religiosidade, não há hipocrisia, não há arrogância. Compre de mim, sugiro que vocês comprem isso. Para cobrir o quê? A sua vergonhosa nudez. E ele vai dizer, e compre de mim colírio, para ungir os seus olhos. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês precisam ter uma visão correta a respeito de vocês mesmos, de Deus e da igreja de Jesus. Eu tenho o remédio para vocês. Não é vocês que produzem. Sou eu que tenho o remédio para vocês. E esse Jesus que disse isso para essa igreja, para a gente encerrar rápido, ele diz, fechando para essa igreja, ele diz, eis que estou. Agora preste atenção, e eu já estou encerrando. A quem Jesus está dizendo isso? Ao TBB, a Assembleia de Deus ou à Igreja de Laodiceia? Nossa, irmãos, está empolgante. O Senhor está dizendo isso a quem? A igreja de Laodiceia. E naquela igreja tinha crentes mornos. Perceba que o Senhor está do lado de fora da igreja. O Senhor está para o lado de fora daquela igreja. Aquela igreja deixou Deus para o lado de fora. Ele se reunia em nome de Deus, cantava em nome de Deus, estudava a palavra de Deus, orava a Deus, e Deus estava para o lado de fora. Para o lado de fora. Indiferentes. Mas o que é maravilhoso é que o Senhor diz, eu não vou arrombar a porta. Eis que estou à porta e bato. E o Senhor usa um costume local, naquela época. O judeu não é igual ao brasileiro. Alguém fala assim, vou comer lá na sua casa. Aí você fala assim, onde come um, come 10. Pelo menos antigamente era assim, hoje já não é mais assim. E aí o cara falava, Maria, bota água no feijão, lembra disso? Bota água, o que ele está dizendo? Para o negócio render mais, porque tem mais gente. O judeu não leva ninguém para comer na casa dele. Ele só leva para comer na casa dele pessoa íntima. Portanto, se um judeu te convidar para comer, é porque realmente ele quer ser seu amigo. Até hoje, nenhum judeu me convidou. Nenhum judeu me convidou. Mas se o judeu te convidar para comer, ele quer ser seu amigo, ele gostou de você. E as refeições judaicas, elas não eram demoradas. As refeições não demoravam o intervalo da propaganda do jornal. Elas eram demoradas. E onde conversas e mais conversas e mais conversas. Mas essas refeições também eram usadas para alianças entre reis. Depois das guerras, para selar a paz, existia uma refeição. E eles chegavam na casa, no palácio do outro rei e batiam a porta. E o outro rei, e os servos do outro rei vinham, abriam a porta, eles entravam, selavam e selavam aquela paz. O que esse texto está dizendo? Que o Senhor quer ter amizade conosco, para nos livrar da nossa religiosidade, arrogância e indiferença. E o Senhor também quer derramar paz na igreja, em meio à guerra que nós vivemos. Eis que estou à porta e bato.
Eis que estou à porta e bato. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, essa noite, talvez o Senhor esteja do lado de fora da nossa casa espiritual. Talvez estamos vivendo um evangelho arrogante, indiferente, com apenas religiosidade aparente. Talvez nós achamos que nós somos melhores do que os outros, mas na verdade nós somos pobre, cego e nu. E nessa noite, o Senhor está nos dando a oportunidade de não provocarmos vômito no Senhor, mas do Senhor entrar dentro da nossa casa espiritual e reativar a comunhão que um dia o Senhor teve conosco. Talvez tem gente aqui nessa noite, ó Deus, que está aqui dentro, mas o Senhor está para o lado de fora. E que agora na mesa do Senhor, onde vamos celebrar a ceia do Senhor, seja um tempo de confissão, de quebrantamento, e onde nós abrimos a porta e o Senhor entra em amor, e o Senhor vai ter uma refeição conosco, vai nos ouvir, vai ouvir as nossas mazelas, vai ter misericórdia de nós, vai dar ouro refinado, vai dar veste branca, vai dar o remédio correto para aquilo que precisamos. Portanto, nos aceite nessa noite, ó Deus. Entre em nossa casa, faça a obra que o Senhor quer fazer dentro de nós. É para a glória do seu nome que oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, queridos?